Olá pessoal, tudo bem? Aqui é novamente o professor Sérgio Nascimento e essa aula é direcionada aos alunos do ITPAC Porto, da turma de Desenho de Arquitetura Assistido por Computador 1 e também Desenho Técnico Assistido por Computador 1, que é o AutoCAD. E as demais pessoas interessadas a fazerem um treinamento, fazerem uma reciclagem nos seus conhecimentos de desenho, ou até mesmo para fazer um simples treinamento, que é o que nós vamos fazer aqui. Vamos confeccionar uma planta, essa planta, uma planta baixa de uma edificação de 70 metros quadrados, e nós vamos fazer passo a passo, conforme nós fizemos em sala de aula. Bom, aqui nós temos o AutoCAD 2014. Na sua versão, nós temos aqui a visualização dele em Drafting e Annotation. Caso você esteja acostumado a trabalhar com AutoCAD Classic, que é aquela versão mais antiga, né? Se você gosta da interface dele, você pode vir aqui, você pode vir aqui e abrir, só clicando aqui em AutoCAD Classic, ou então você pode vir aqui também, aqui em configurações, e pode mudar ele para AutoCAD Classic. Uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que venham aqui nessa seta e vamos abrir mais um menu aqui na parte superior. É só abrir aqui Show Menu Bar. Quando a gente abre o Show Menu Bar, vai abrir vai abrir um menu aqui nessa parte superior que nós temos várias funções. Por exemplo, aqui o Dimension, onde a gente pode puxar nesse ponto aí as cotas. Mas começando, já que nós abrimos aqui o menu, vamos aqui em Format. Tá? Aqui em Units, vocês vão modificar aqui o type, onde está Drawing Units, type. Vocês vão verificar se está em decimal. Aqui do lado direito, decimal degrees. A precisão, coloquem por favor 0.00. Aqui do lado direito, 0.00 também. A Insertion Scaling, mudem de milímetros para metros, que é o que nós vamos trabalhar. Apertem OK. Aqui pode deixar internacional mesmo. Apertem OK. Beleza. Vejam bem, gente. Aqui na tela, nós temos a tela completamente preta. Ou seja, nós vamos, a partir desse momento, começar a utilizar esse espaço para fazer ou começar o nosso desenho. Existe uma coisa chamada layers. Layers são camadas. Essas camadas, se você fizer uma linha e você fizer uma linha por cima de outra linha, o layer de baixo vai ser semelhante a uma folha que você desenhou ou riscou e depois colocou uma outra folha por cima, ou seja, uma outra camada. Nós vamos trabalhar no CAD com os layers, numerando os layers e classificando eles por cores. Vocês vão aqui nesse ícone, vão clicar nele, vai abrir essa janela. Quando abrir essa janela, vocês vão clicar em New Layer e vamos começar a criar os layers, que são as camadas. Vejam bem que o primeiro layer já está criado aqui, que é o layer 0. Então vamos começar, se foi o primeiro layer 0, então vamos começar com o layer 01. O layer 01, veja bem, o AutoCAD ele tem já pré-configurado
algumas cores que nós vamos pegar como padrão do AutoCAD, que são essas aqui. O vermelho, que é a 1, o amarelo, que é a 2, o verde, que é a 3, o ciano, a 4, o azul, que é o 5, e o magenta, que é o 6. Da mesma forma que está nessa sequência aqui, nós vamos utilizar a mesma sequência. Então, o nosso layer 01 vai ser o layer 1 do AutoCAD, que é o red, ou vermelho. Vamos criar agora o layer 2. 02. Colocamos aqui no amarelo. Layer 2 amarelo. Apertem OK. Bom, não saiu, tem que voltar lá. Porque a questão aqui, quando o programa, esse programa de gravação de vídeo está ligado, ele deixa o AutoCAD um pouco lerdo, né? Acho que agora vai dar certo. Layer 2, OK. Pronto, criou aqui o Layer 2 amarelo, ou yellow. Vamos agora para o Layer 3. Nomeia como 03. Vamos modificar aqui do amarelo. Vamos modificar colocando o verde. OK. E vamos pegar essa sequência até chegar no magenta, que é o layer 06, né? Então do 3 a gente passa para o 4, que é o ciano, ou cian. Agora o 5, 05, modifica aqui. Azul, ou blue. E por enquanto vamos finalizar aqui com o layer 06, que vai ser o magenta. Mas vocês podem perguntar, professor, mas existe infinidade de cores aí. Beleza, vamos começar com essas 6 principais aqui e depois a gente passa para as outras quando nós formos configurar outros layers, tá ok? Bom, formamos aqui os layers do 1 ao 6, do vermelho até... Ah, aqui não foi modificado não. Esse aqui tem que ser magenta. Aqui. Ok. Então, formou do vermelho até o magenta, nessa sequência do 1 até o 6. Então a gente já pode fechar aqui. Quando nós formos confeccionar outros layers, nós vamos utilizar outras cores. A gente pode utilizar outras cores, ou a gente pode utilizar até as mesmas cores que vão, no final, ter a mesma espessura. Tá? Então vamos fechar aqui. Então, gente, começando pelo layer magenta, que no caso nosso, nós vamos confeccionar todas as paredes com esse layer. Como a edificação ela vai ter 70 metros quadrados, ela vai ter 7 metros de largura por 10 metros de comprimento. Bom, primeiro eu vou explicar para vocês as diferentes maneiras de nós confeccionarmos essa planta, utilizando alguns recursos aqui do CAD. O primeiro deles é com a ferramenta Line. Com a ferramenta Line, vocês clicam na ferramenta Line com o botão esquerdo do mouse. Vamos fazer aqui a largura da edificação, que são 7 metros.
com a tecla F8 ativado, vocês percebam que quando a tecla F8 está desativada, se eu for confeccionar uma line, ela vai ficar completamente solta no espaço. Então, quando eu aperto F8, vocês percebem que a linha ela só vai trabalhar na horizontal ou então na vertical. Se eu desativar a tecla F8, então ela vai voltar a ficar solta no espaço. Então vamos trabalhar sempre com 90 graus, tá? Ou quase sempre, né? Nesse caso aqui, vamos ter que trabalhar na horizontal e vertical, então vamos trabalhar em 90 graus. Ativa a tecla F8, que é a tecla do orto, que está aqui, tá? Então vamos digitar a largura da edificação. Bom, como eu falei para vocês, ela vai ter 70 metros quadrados e vai ter 7 por 10. Então, clique em 7 e dê Enter. Ah, mas olha o tamanhozinho que ficou. Não tem problema. Peguem a barra de rolagem e vamos dar um zoom aqui. Demos o zoom. Colocamos sem clicar por enquanto, tá? Vocês clicaram a primeira vez, digitaram 7, Enter. A partir desse momento vocês podem direcionar a linha para a vertical, digitem 10, apertam Enter novamente. Leva o cursor para a direita, digita 7, dá Enter. Se vocês trouxerem para baixo, digitarem 10 e der Enter, vai fechar aqui. Mas se vocês simplesmente clicarem aqui no endpoint, o endpoint vai ser o final do ponto, ou o final da linha que vocês vão clicar. Começaram aqui desse ponto, vão terminar nesse ponto. Certo? Então fizemos aqui um retângulo de 7 por 10. Todo esse retângulo aqui vai ter 70 metros quadrados. Agora vamos começar pelo offset. O offset, se a gente olhar aqui, deixa eu ver, não tem, tá aqui escondido, mas é só digitar ó, Enter. Quando nós digitamos o offset ele vai fazer uma cópia paralela à figura que você clicou nela, ou que você vai usar dela para fazer uma cópia, né? Nesse caso aqui nós vamos fazer a cópia das linhas. Eu clico O, digito quantos centímetros eu vou copiar vou avançar essa cópia. Então digita aqui ponto 15, Enter. Quando você digita ponto 15, vai aparecer esse quadradozinho. Quando aparece o quadradozinho, vocês vão clicar nas linhas que vocês vão copiar 15 centímetros para frente e comecem a clicar. Bom, vai ser 15 centímetros para dentro, então eu começo a clicar aqui. Se porventura você colocar o cursor para fora, em vez desses 15 centímetros serem copiados para dentro, eles vão ser jogados para fora ou copiados para fora. Então, cada vez que você clica na linha, em vez de você posicione bem o cursor para ele ficar do lado de dentro, de preferência aqui no centro. Então, aqui e aqui. Bom, fechou. Vocês percebam, aí dá um ESC para sair do comando. Vocês percebam que ficou essas linhas passando aqui. Agora nós vamos utilizar o comando trim. O comando trim, vocês podem utilizar ele de duas maneiras, tá? Se vocês digitarem TR, Enter, Enter, clicando no Enter duas vezes, aonde você clicar ele já vai cortar a linha. Cortou aqui. Já vai cortar a linha onde for clicado. Se vocês digitarem TR,
Enter, vocês clicarem com o botão esquerdo na linha que vai servir de corte, depois botão direito e depois na linha que vai ser cortada, vocês podem fazer também. Ou simplesmente, se vocês clicarem na linha e avançar o endpoint dela para o outro endpoint, vocês podem fazer esse processo aqui também. Mas a maneira mais simples e rápida de se fazer esse corte aqui é TR, Enter, Enter, tá? Cortando a linha onde eu clicar. Faltou aqui esse pedaço. Pronto, está cortado. Bom, fizemos o retângulo utilizando a line e depois fizemos a cópia das linhas para dentro utilizando o offset. Mas percebam bem uma coisa: todas as vezes que eu clicar em uma linha dessa, cada linha dessa vai estar independente uma da outra. Independente uma da outra. Por exemplo, se você quiser apagar somente essa linha de cima aqui, você clicando nela, você aperta a tecla Delete, vai apagar somente essa linha que você clicou, porque a linha de cima está independente das demais. Agora, vamos fazer esse mesmo retângulo utilizando a ferramenta Rec, ou Rectângulo. Vocês podem clicar no ícone ou podem digitar REC, Enter. Clique com o botão esquerdo, tragam clique com o botão esquerdo, tragam para a direita. Vocês vão abrir um retângulo aleatório até que ele não está com medidas, tá? A partir do momento que vocês abrem esse retângulo aleatório, vocês dão uma olhada aqui embaixo, está escrito área, dimensão e rotação. Vamos trabalhar com a dimensão. Então, abrindo ele aqui para a direita, digitem D. Depois dê Enter. Quando vocês dão Enter, esse retângulo vai sumir. Agora, nós vamos digitar a base e depois vamos digitar a altura. Quanto que é o retângulo? Ele vai ter 7 metros de base, então digitem 7, dê Enter. Agora digitem a altura dele, que vai ser 10, depois Enter. O retângulo volta a aparecer, mas ele não está salvo ainda. Dê um clique com o botão esquerdo, pronto, está salvo o retângulo que nós acabamos de criar com a ferramenta Rec. Agora, o mesmo procedimento que nós fizemos aqui com a line, com offset, nós vamos fazer também com esse retângulo aqui. Então digitem O de offset, Enter. Já estava aqui salvo os 15 centímetros, então dei Enter novamente. Quando aparecer esse quadradozinho, vocês cliquem no retângulo e depois levem o cursor para dentro e deem outro clique com o botão esquerdo. Então percebam que o mesmo processo que nós fizemos aqui na planta utilizando a line, nós fizemos aqui o mesmo procedimento utilizando o Rec, ou retângulo. Foi muito mais rápido, bem mais prático. E se porventura vocês quiserem separar as linhas, deixando uma independente da outra, vocês vão utilizar o comando Explode. Vocês vão explodir essas linhas, fazendo assim como se no canto aqui desse retângulo as linhas tivessem sido soldadas uma na outra. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão explodir essa solda, fazendo com que as linhas fiquem independentes uma da outra. Bom, vocês podem utilizar esse ícone, onde tem aqui um quadrado sendo explodida, sendo soltas as faces dele. Você pode simplesmente clicar nele e dar Enter. Depois dá um ESC aqui fora. Então percebam
percebam que a linha superior já está explodida, tá? Se eu der um ESC aqui e passar para a próxima, que é essa, ela está completamente independente da de cima. Enquanto essa linha, esse quadrado que a gente deu offset nele, ou esse retângulo que a gente deu offset, continua todas as linhas unidas. Eu vou aqui, clico com o botão esquerdo no Explode e depois dou Enter. Então já estão aí as linhas explodidas, independentes uma da outra. Bom, gente, nós vamos fazer essa edificação utilizando exatamente o centro da edificação. Eu vou apagar essa aqui. A outra coisa que eu quero explicar para vocês, em relação à seleção, tá? Quando eu seleciono essa figura, pegando da direita para a esquerda e subindo, vocês percebem que o retângulo ficou meio verde, né? Então, onde esse retângulo pegar, que eu der um clique, ele vai selecionar onde ele passou, né? Se eu der um delete, onde ele passou e foi selecionado, as figuras ou as linhas vão ser deletadas. Agora vamos dizer assim, bom, eu quero deletar só essas duas linhas aqui, a linha de fora e a linha de dentro. Se eu fizer isso e eu pegar as linhas de cima, como elas foram selecionadas também, se eu apertar delete, vão ser deletadas essas duas, mais as duas linhas de cima. Mas eu quero deletar apenas essas duas. Então, o que eu faço? Mesmo que eu pegue essas duas de cima aqui, mas se eu pegar e selecionar da esquerda para a direita, quando o retângulo ficar assim mais ou menos azul, mesmo que ele pegue as linhas horizontais, a de cima e a de baixo, mas o que me interessa vai ser só essas duas verticais aqui. Então ele vai selecionar só elas, porque foram as linhas que ele pegou no todo e não parcialmente. Certo? Então, se eu apertar delete, vão ser deletadas só essas duas. Mas, se eu pegar da direita para a esquerda subindo, eu peguei as duas verticais por inteiro, mais a superior e inferior, eu peguei parcialmente. Mas mesmo assim, se eu apertar delete, elas vão ser deletadas, tá? Então aqui só um macete para vocês, porque facilita muito. Selecionar tudo e deletar. Vamos trabalhar só com esse retângulo aqui. Bom, pessoal, eu gosto de trabalhar muito, né? Facilita muito a gente trabalhar com midpoint. O midpoint nós vamos encontrar o centro da linha, e se nós formos, nesse caso aqui, achar o centro da figura, com o midpoint fica muito mais fácil. Então já estamos aqui com o Layer 6 ativado. Vamos para a Line. Depois que a gente ativa a Line, vocês percebam que se eu passar o cursor aqui no centro da linha, vai aparecer um triângulo. Esse triângulo, ele só aparece se o midpoint estiver ativado. Ah, mas e se porventura não tiver? É fácil. Você desce o cursor aqui até o Object Snap, clica com o botão direito, tá? Botão direito, e venho aqui em Settings e aperta com o botão esquerdo. Quando você aperta com o botão esquerdo, você observe se aqui onde está Midpoint, ele está selecionado ou não. Se ele estiver dessa maneira, vocês vão lá, selecionem e deem aqui um OK. Aí, a partir desse momento, todas as linhas, se você clicar numa line e posicionar o cursor, eles vão indicar onde que está o centro dela através do midpoint. Então vamos lá, começando. Eu vou utilizar essa linha do meio, a linha inferior. Vamos utilizar o centro dela e trazer para baixo. Vamos dividir essa edificação ao meio. Tá, vamos até no midpoint da parte inferior. Bom, fizemos a parede, essas paredes aqui,
com a espessura de 15 centímetros, né? Igual a gente faz nas nossas plantas, né, no projeto arquitetônico. 15 centímetros. Se eu vou dividir essa casa ao meio, então eu preciso jogar a metade para a direita e a metade para a esquerda. Então, qual a metade de 15 centímetros? Primeiramente, digitem O, que é de offset, Enter. A metade de 15 centímetros é 0,075. Enter. Apareceu o quadrado, eu vou clicar com o botão esquerdo, vou para o lado direito, depois clico com o botão esquerdo e vou clicar do lado esquerdo. Aperto ESC para sair do comando, clico novamente com o botão esquerdo no meio e vou deletar essa linha central que me serviu apenas como referência. Aqui, gente, nós já podemos pegar essa interseção aqui e deletar essa linha que passou para dentro, que é a linha da parede. Então, TR, Enter, Enter, e vamos cortar ela nesse ponto. Vamos cortar ela nesse ponto aqui. E vamos cortar ela nesse ponto aqui. Vocês percebam uma coisa, eu percebi que alguns alunos têm dificuldade em relação ao dar um zoom específico numa determinada figura ou num determinado desenho. Imagine que o cursor vai ser sua arma. Que esse pontinho que está aparecendo aqui vai ser sua mira. Se você posicionar a sua mira onde você quer dar o zoom, por exemplo, nesse caso, coloquei a mira aqui nesse ponto, vou atirar. Quando eu vou atirar, eu pego a barra de rolagem do cursor, movimento ela para frente, eu vou dar o zoom, e se eu movimentar ela para trás, eu vou diminuir o zoom, contanto que o local onde eu quero enxergar, onde eu quero dar o zoom, é exatamente nesse ponto aqui. Tem gente que põe um cursor aqui e quer enxergar esse ponto, aí o que que acontece? Ó? Mexo a barra de rolagem e vou para o lado contrário. Beleza? Mais um macetezinho para vocês. Bom, essa casa, gente, boa essa edificação, ela vai ter 2 quartos, esses 2 quartos vão ter o mesmo tamanho, e vamos ter um banheirozinho bem aqui no centro, um banheiro social. Essa parte da frente aqui vai ser minha sala de estar, esse ponto vai ser minha sala de jantar, e aqui para trás vai ser a minha cozinha. Então, para facilitar, como o banheiro vai ser exatamente no centro da edificação, eu já vou identificar aqui onde que está o midpoint dessa linha. Trago ela para cá. E vou dar já a largura do banheiro, clicando em O, de offset. Bom, esse banheiro ele vai ter 1,20 m de largura. Tendo 1,20 m de largura, como eu já dividi ele ao meio, eu vou jogar metade para cima e metade para baixo. Metade de 1,20 m, 60 centímetros. Então, ó, ponto 6. Tá? Não precisa você digitar 0,6 ou 0,60. Você digitando apenas 0,6, já dá de entender que são 60 centímetros. Então, ponto 6, Enter. Clico aqui, jogo para cima. Clico aqui e jogo para baixo. Bom, esse banheiro ele vai ter 2 metros de comprimento. Já clico na line. Vou unir esse endpoint com esse endpoint aqui. Do ESC. Seleciono essa linha. Digito M, que é de Move. Ou então eu venho aqui no ícone Move e clico nele. Quando você vai mover determinada figura, você não precisa necessariamente clicar no endpoint dela e trazer. Tá? Por exemplo, se eu clicar aqui na figura, digitar M e clicar lá fora e trazer para a direita, bom, se eu quero que
essa linha ela se movimente 2 metros para a direita, eu vou digitar 2 e dar um Enter. Só para vocês verem. Se eu pegar aqui a minha trena e medir aqui, vai dar exatamente aqui os 2 metros. Ah, mas eu cliquei lá fora. Não tem problema. A linha já estava selecionada. Você avançou ela 2 metros para a direita. Certo? Independentemente de você clicar no endpoint dela ou no final dela, vai dar o mesmo resultado. O importante de se fazer isso é que quando o endpoint e o midpoint estão ativados, se você clicar no endpoint aqui e for trazer aqui, por exemplo, para o lado direito e aparecer e você passar em cima do midpoint, quando você digitar 2 e dar um clique, em vez de dar nesse ponto aqui, o midpoint vai puxar para ele. Então é por isso que eu gosto de utilizar movendo de fora para dentro. Assim eu evito passar no midpoint ou no endpoint, com que ele vai interferir na movimentação dessa line. Tá? Então essa linha do meio aqui, a gente tinha utilizado ela para achar o centro. Já demos o offset de 60 para cima e 60 para baixo. Então não precisamos mais dela. Clicamos e damos um delete. Essas linhas aqui vão servir para dividir a parede do banheiro desse quarto superior e aqui para dividir o banheiro do quarto inferior. Essas que passaram aqui não precisam mais. Então TR, Enter, Enter, deleto. Deleto essa e essa aqui. Essas do meio aqui, se vocês quiserem deletar, podem deletar também, que vai ser nossa circulação. Aperto ESC, saímos do comando. O novamente para fazer a parede que separa o banheiro do quarto. Então vocês vão clicar uma vez só, Enter, vão dar a espessura da parede que é 15 centímetros, Enter, clica nessa linha, leva para cima. Clica nessa linha, traz para baixo e clica nessa linha, traz para a direita, que vai ser a parede do banheiro, separando aqui da circulação. Então nossa planta começou a pegar forma, né? Começou a pegar forma. Já temos aqui embaixo o quarto 1, já temos aqui o banheiro social e já temos aqui o quarto 2. Temos aqui todo esse espaço aqui que nós vamos transformar ele em sala de estar, sala de jantar e cozinha. Fazendo isso, pessoal, essas linhas que entraram para dentro da parede, a gente já pode começar a cortar elas. Então, TR, Enter, Enter. Vamos mover o cursor, cortar nesse ponto. De vez em quando não pega. Tá, tem que insistir, pegou. Temos que cortar nesse ponto aqui. Aqui nesse ponto. Aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, prontinho. Bom, vamos começar a abrir aqui os vãos da porta. Vocês lembram que eu falei que primeiramente a gente precisa de fazer a boneca? A boneca da porta vai ser aquele espaço entre o vão da porta e a parede. Podemos fazer uma line aqui, dessa line, 15 centímetros, Enter. Nós vamos pegar essa line e vamos movimentar ela para a direita. Então M, Enter. Tá, desse ponto bem aqui eu já vou dar um clique com o botão esquerdo e trazer ela para a direita. Bom, boneca 10 centímetros. Então trago para a direita, digito ponto 1, Enter. Daqui, uma coisa que o pessoal faz muita confusão é confundir a folha da porta com o vão da porta. Folha da porta vai ser aquela peça móvel que nós temos para abrir e fechar, enquanto o vão da porta nós temos que somar os batentes, que tem um batente da esquerda, da direita, e temos a folha da porta, que é aquela que vai se movimentar
no meio, tá? Então, esse vão da porta aqui vai ser de 90 centímetros. Então, O, Enter, ponto 9, Enter. Vamos dar um offset dessa linha para a direita. Tá? Então, esse espaço vai ser um espaço de 90 centímetros. A gente já pode aproveitar e cortar essas linhas que passaram para dentro, clicando, digitando TR, Enter, Enter. Vamos cortar. Vamos cortar aqui. Bom, não está querendo, então vou utilizar, clicando aqui, aqui, botão esquerdo, né, botão direito, depois botão esquerdo e botão esquerdo. Nas duas formas pode cortar, pode utilizar o trim. Uma diferença, gente, uma diferença. Aqui, como é uma casa popular, é uma casa que nós temos que, no banheiro, por exemplo, nós vamos ter que utilizar aquela porta padrão de banheiro, que é uma porta de 60 centímetros de folha. Mas nas portas principais aqui, nós vamos utilizar a folha de 80, né? Então, por isso que nós fizemos aqui esse vão de 90. Então, aí, no caso da entrada da sala, vai ser o vão de 90. Aqui nesse ponto, que é a entrada do quarto 1, também nós vamos fazer um vão de 90. Então, fizemos a line, clicamos, movemos ela para a esquerda para fazer a boneca, ponto 1, Enter, digitamos O de offset, ponto 9, Enter. Depois que apareceu o quadradozinho, vamos clicar aqui e do lado esquerdo. Agora, vamos passar aqui para o ícone agora. Vamos ver aqui no ícone, trim, botão esquerdo, botão direito fora, botão esquerdo, botão esquerdo. Como estava demorando muito, né, a gente utilizar o TR, Enter, Enter, vamos fazer dessa maneira aqui. Bom, fizemos o vão da porta aqui do quarto 1. Para a gente não ter que fazer isso aqui novamente no quarto 2, vamos utilizar uma ferramenta chamada Mirror. Mirror significa espelho, ou espelhar em inglês. Nós vamos espelhar essas linhas aqui, identificando o centro de uma linha e transferindo para a parte superior. Tá? Então, ou seja, se eu utilizar esse midpoint aqui, a metade desse espaço que eu tenho até aqui vai ser a metade do espaço que eu tenho desse ponto até a outra extremidade. É por isso que vai bater certinho aqui no quarto 2. Então, clicamos aqui em Mirror, identificamos aqui o midpoint dessa linha, clicamos com o botão esquerdo, trazemos para a direita. Vocês verificam que já está piscando lá em cima, ó, as linhas. Eu vou dar um clique novamente com o botão esquerdo, ela vai sumir. Agora é só apertar o Enter novamente, ela volta a aparecer. Agora já está salva lá em cima. Vamos cortar essas linhas que passaram para dentro do vão aqui. Vocês já estão craque já com trim, né? Então não precisa estar explicando passo a passo como fazer mais. Vamos simplesmente cortar ele. Beleza. Agora, gente, vocês vão escolher aqui de que lado vai ficar a porta de entrada do banheiro. Se vocês fizerem a boneca aqui nesse ponto, o lavatório, vaso sanitário e chuveiro vão ter que ficar, principalmente o lavatório, né? Que é o de entrada, vai ter que ficar desse ponto. Agora, se vocês lançarem a porta de entrada nesse ponto, consequentemente o lavatório vai ter que ficar do lado contrário. Beleza? Bom, vamos fazer com
a porta abrindo nesse ponto aqui. M, vamos mover ela para cima, né, 10 centímetros, ponto 1, Enter. E vamos dar um offset de 70 centímetros, que vai ser o vão dela. Então, ó, Enter, ponto 7, Enter. Vou clicar aqui e vou levar para cima, clicar novamente. Então, esse vão aqui vai ser de 70 centímetros. Vamos cortar agora entre essa linha e essa outra linha aqui. Cliquei no ícone do trim, clico em cima com o botão esquerdo, aqui com o botão esquerdo, fora com o botão direito e aqui novamente com o botão esquerdo e aqui com o botão esquerdo novamente. Depois dou um ESC para sair do comando. Então já temos entrada do quarto 1, entrada do banheiro, entrada do quarto 2. Vamos fazer agora a entrada ou a saída da cozinha. Line, botão esquerdo aqui no endpoint, levo para cima, digito ponto 15, Enter, ESC para sair do comando, clico aqui para selecionar a linha, digito M, Enter, e eu vou mover essa linha para a direita 10 centímetros. Então, ponto 1, Enter, movi a line que eu criei 10 centímetros para a direita. Bom, dessa forma aí também tem duas maneiras de se fazer. Tem essa aqui, fazendo manualmente, e tem a outra maneira que é aproveitando as lines que nós já criamos lá na entrada da edificação, que é lá na porta da sala de estar, tá, que eu vou ensinar para vocês da mesma forma que a gente fez com as linhas dos dois quartos. Bom, se a gente fizer dessa maneira, criamos a line, ó, bom, na verdade seleciona, né, primeiro, ó, Enter, ponto 9, Enter, trazemos para a direita, damos um clique e pronto. Está salva. Esse vão aqui, se a gente abrir ele, vai ter também 90 centímetros. Agora, e se a gente utilizar a ferramenta espelho, ou mirror? Nós vamos selecionar essas duas linhas aqui de baixo. É só encontrar o centro de uma determinada line, que ela tem a mesma distância do centro para baixo e do centro para cima. Essa aqui, como está uma linha inteira, a gente pode aproveitar ela, pode aproveitar o centro dela, né, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Se eu passar o cursor, já achei, pronto. Se eu medir desse ponto para baixo, vai ter a mesma medida desse ponto para cima. Então, quando eu espelhar, vai dar exatamente naquela parede lá. Então, clico aqui no endpoint, trago para a direita. Vocês percebem que já piscou lá em cima, né? Dou um clique, ela vai sumir, eu aperto o Enter novamente, voltou a aparecer. Agora nós vamos cortar para poder fazer a entrada ou o vão de entrada dessa porta aqui da cozinha. Trim, e vamos cortar entre essa line e essa outra line aqui. Pronto. Fizemos aqui os vãos das portas, vamos passar agora para os vãos da janela. Uma coisa que muitas pessoas não têm ideia em relação à planta baixa, ou esqueceram, ou nunca ouviram falar, é que a planta baixa, gente, na verdade, é como se a gente tivesse uma edificação, uma casa levantada, e que na altura de 1,5 m de altura, nós passássemos uma linha na horizontal, cortássemos as paredes, tá? Uma linha imaginária, cortássemos as paredes, a parte de cima foi retirada e ficou a parte de baixo. Então essa parte de baixo é a nossa planta baixa, só demonstrar aqui para vocês como que é o esquema. Então vejam bem, ó. Aqui na altura de 1,5 m,
foi passada uma linha, uma lâmina imaginária, né? Tipo aquelas lâminas que o mágico usa para poder cortar as pessoas, e fica metade, que é o tronco da pessoa, para cima, e metade e a outra metade para baixo, né? Que é a cintura com as perninhas. Então, essa parte aqui vai ser retirada. Então, percebam que a parte aqui foi retirada. Então, o que sobrou aqui embaixo, nós estamos enxergando aqui a parede vista por dentro. A parede vista por dentro, aqui o vão de uma porta, o vão de uma janela, tá? O piso, a linha de piso. Só que a parte de cima saiu, tá? A nossa planta baixa vai ser isso aqui, ó, essa representação. Ok? Beleza, vamos lá. Voltando aqui nessa planta. Vamos escolher, gente, o local onde vai ficar a janela da porta. Tá? Se a gente quiser, ou se o proprietário quiser, como é uma casa pequena, não vai ter sala de TV, nada disso. Se ele quiser colocar uma estante com a TV aqui, se a gente colocasse uma janela nesse ponto, já estaria comprometido. Mas nesse ponto aqui, não. Nesse ponto, não. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma janela nesse ponto, e nesse quarto, vamos fazer uma janela nesse ponto aqui também, para a gente ter, para quem estiver nesse quarto, ter uma visão frontal, né? Então, clicamos na line, identificamos aqui o centro dessa parede, digitamos ponto 15, que é a espessura, e vamos dar um offset de acordo com a base ou o comprimento da janela. Certo? Nesse caso aqui vai ser uma janela de 1,5 m de base. Tá? Então, consequentemente, nós vamos fazer um offset aqui de 75 para a direita e 75 para a esquerda. Então, digita O, Enter, ponto 75, Enter. Clique aqui nessa linha direita, clique nessa linha esquerda. Então, dessa linha até essa outra linha aqui, nós temos 1,5 m. Essa linha do centro não precisa mais dela, seleciona e deleta. Agora, a janela do quarto. Identificamos aqui o centro, trazemos para baixo, digitamos ponto 15, Enter. Da mesma forma que a gente deu, também vai ter 1,5 m, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui com essa, vamos fazer com essa outra. Então, O, Enter. Vejam que o ponto 75 já está salvo aqui, então não precisa digitar novamente. Dei Enter. Da mesma forma que a gente fez na janela da sala, vamos fazer na janela aqui do quarto, clicando na linha direita. Aí cliquem na linha esquerda. Dá um ESC. Seleciona a linha do meio e deleta. Aqui, em relação à cozinha, vamos levar em consideração que nesse canto aqui para cima será a cozinha. E desse ponto para baixo pode ser a sala de estar juntamente com a sala de jantar. Então, só para a gente aproveitar, para que dessa linha horizontal até essa outra linha horizontal aqui, nesse espaço, fique localizada a janela. Ah, mas agora, eu perdi o ponto, a referência que era essa linha em relação ao midpoint. Onde que ele vai estar? Como é que eu posso marcar o centro da parede? O midpoint agora está aqui. E aí, como é que eu faço? É muito simples. Você vai criar uma linha sobreposta desse ponto até esse outro ponto aqui, que é o espaço que eu estou reservando para a cozinha. E quando eu clicar aqui novamente na line, quando eu passar o cursor nessa linha, ele vai me dar exatamente o centro dessa linha. Então clico aí, digito ponto 15, Enter.
Ah, mas eu ainda preciso dessa linha? Não, ela serve apenas como referência para eu achar o centro. Então, eu posso deletar ela. Ó, Enter. O 75 ainda está salvo aqui, né? Ele só vai deixar de estar salvo se eu fizer um outro offset com outra numeração. Tá? Dou Enter, vai aparecer esse quadradozinho. Clico aqui nessa linha para cima e depois nessa linha para baixo. Dou um ESC para sair do comando. Seleciono a linha do meio e dou um Delete. Essa linha também que eu usei ela como referência, já posso deletar. O que ainda falta? Falta a linha ou as linhas da janela do quarto 2. Vejam bem, gente. Por que eu não quis colocar a janela da cozinha nessa parede aqui? E do quarto 2 eu também não vou jogar essa janela nessas paredes. Porque se porventura o proprietário quiser fazer um depósito aqui nesse ponto, ou a área de serviço nesse ponto, né? Essa janela aqui iria atrapalhar a área de serviço, e aqui, consequentemente, essa janela iria atrapalhar um futuro depósito aqui nesse ponto. Então eu vou jogar ela para o lado esquerdo, exatamente nesse ponto aqui, fazendo com que o proprietário ele possa aproveitar esse espaço futuramente. Então, identifico o centro da parede, jogo para a esquerda, 15 centímetros, offset, clico Enter porque já está os 75 centímetros aí, vou jogar para cima e vou jogar para baixo. Então percebam bem, todas as janelas, quarto, cozinha, sala, todas elas são de 15 centímetros. Agora, gente, uma coisa que o pessoal erra demais, tanto cadistas como alunos de arquitetura, desenhistas, tá? Em relação à janela do banheiro. Essa janela do banheiro, vocês percebem aqui nesse desenho, a janela do banheiro, como ela está geralmente acima de 1,5 m de altura, quando essa lâmina passar, que essa parte superior ela for retirada, essa janela do banheiro vai junto. Então não tem lógica eu fazer um desenho mostrando aqui o vão da janela do banheiro. Então o que ela é? Na verdade, ela é uma projeção de janela, ou seja, eu sei que essa janela existe nesse local, mas ela não aparece nesse local. É que nem a projeção do beiral. Eu sei que existe um beiral aqui, mas o beiral não aparece no desenho. Então, na verdade, eu tenho uma projeção de beiral. Certo? Eu vou abrir aqui os vãos da janela. Esse aqui vai ter que dar certo, né? Porque estava dando certo as primeiras vezes, agora não quer aceitar mais o TR, Enter, Enter. Eu espero que agora dê. Agora deu, graças a Deus. Então abro esses vãos aqui. Vocês percebam que eu digitei TR, Enter, Enter, tá? E clico aqui justamente onde vai ser cortado. Tá. Beleza. Ah, mas ainda ficou faltando a janela do banheiro. Ah, mas tem outra coisa, eu não criei o layer de projeção. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um layer de projeção. Esse layer de projeção, diferente dos outros layers que foram criados, ele vai ter que ser um tracejado, enquanto esses outros aqui são todos com linha contínua. Então, vamos clicar aqui em New Layer. E aqui vocês podem escrever somente projeção. Vamos ver a cor. A projeção, gente, tem que ser na impressão com a linha fina. Então, consequentemente,
Consequentemente, ele não pode ser feito com essas linhas aqui. Vamos escolher a mais fininha, que é a vermelha, a red. Ok. Aqui nesse ponto, vocês percebam que tem aqui continuous, ou continuous, que é de linha contínua. Damos um clique nele. No continuous, nós vamos aqui procurar onde está escrito LOAD, LUD. Clica com o botão esquerdo. E vamos procurar aqui, lá na letra D, onde está escrito DASHED, Dashed. Dá OK. Cliquem no Dashed. Dá OK novamente. Ok. Bom, então ficou aqui. Projeção, o layer ficou vermelho e aqui ficou Dashed em vez de Continuous. Fechamos. Fechamos aqui a janela. E vamos fazer o vão da janela. Primeiramente, modificando aqui o layer. A gente estava trabalhando com o layer 06. Vamos clicar aqui com o botão esquerdo e vamos até aqui o layer de projeção. Nesse layer de projeção, clicamos em Line e identificamos aqui o centro da linha, ou o centro do banheiro. Trazemos para o lado esquerdo, digitamos ponto 15. Bom, isso aqui vai ser uma janela de... pode ser de 60 ou então de 80 centímetros de largura, tá? Pelo tamanho do banheiro, vocês vão examinar lá no código de obras da cidade para saber qual é a abertura da janela em relação ao piso, tá? Se é 1/6, 1/8 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui nós vamos fazer uma janela com 60 centímetros de base. Então, ó, Enter. Vocês percebem que aqui embaixo o offset ele estava na memória dele, né? O último que foi ativado, que era o 75. Então aqui, a partir dessa modificação aqui, eu vou ter que tirar do 75 e colocar na medida que eu vou precisar. Bom, se é uma janela de 60 centímetros, então vai ser metade para cima e metade para baixo de offset, né? Então metade de 60, 30 centímetros. Ponto 3, Enter. Eu vou clicar nesse ponto e vou jogar para cima. Vou clicar nesse ponto e jogar para baixo. Aperto ESC, saio do comando, seleciono a linha do meio, que não precisa mais, e deleto ela. Agora, essa linha da janela, eu vou ter que fazer uma linha central. Essa linha central, agora eu vou dividir ela para a direita e para a esquerda. Ela vai ter 4 centímetros de espessura. Então, consequentemente, eu vou fazer um offset de 2 centímetros para a direita e depois jogo ele para a esquerda. Então, ó, Enter, ponto 02, que são 2 centímetros, Enter novamente. Quando aparecer o quadradozinho, eu clico na Line, jogo para a direita. Só frisando uma coisa, é bom você dar o zoom, que se você estiver muito afastado e for dar o zoom, for dar o offset para a direita e para a esquerda, muitas vezes você pode confundir. Então aqui já foi o offset para a direita, clico aqui, dou o offset para a esquerda. Clico em ESC, saio do comando e depois deleto a linha do meio. Ah, mas o que aconteceu? Era para aparecer tracejada, mas não apareceu tracejada. É simples. Você seleciona as duas, clica com o botão direito, vem aqui em propriedades e vamos ver o que aconteceu.
Vai abrir essa janela aqui. Está carregando. Tá. Então vocês percebam aqui que na line type está marcando 1. 1 em relação a esse desenho aqui é muito grande e vai fazer com que a linha apareça contínua, não apareça tracejada. Então nós vamos ter que modificar esse 1 aqui para menos, né? Então vamos experimentar aqui, ponto 5. Foi não? Não, por que não carregou? Não, ainda não foi. Vamos, ponto 2 então. Será que vai? Não foi. Ponto 05. Será que foi? Estou começando a ficar preocupado. Ponto 02. Ponto 02 começou a dar, mas mesmo assim está grande. Então vamos fazer o seguinte. Ponto 005. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza. Ponto 005. Ficou ótimo. Tá, a gente fecha aqui. E depois apertamos ESC para sair do comando. Então ficou aí, ó, o tracejado da janela do banheiro. Ok, gente? Então, para finalizar essa primeira aula, temos aí, em resumo, o dimensionamento da planta baixa. Ela tem 7 metros de largura por 10 metros de comprimento. Nós temos aí os vãos de porta, os vãos de janela e a projeção da janela do banheiro. A gente vai finalizar essa aula 1 por aqui e a gente se encontra na aula 2. Tá? Um abraço, fiquem com Deus.